22 Cristo bondade. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Romanos 12:5. A bondade é sinal de elevação espiritual, entretanto, carece de alguns reparos, quando demonstra exagero, por tudo ceder sem examinar. A justiça é ponto alto diante de todas as virtudes, pois pesa erros e qualidades para decidir, procurando o equilíbrio, como o fiel da balança. Cristo pedia para alegrarmos, quando deparávamos com pessoas alegres, mas recomendou detestar o mal, pela boca de Paulo. A alegria que devemos multiplicar é aquela provinda de fontes cristãs, assim como o choro, que devemos partilhar com aqueles que choram de prazer no bem, de amor a Deus e a tudo, que choram de felicidade interior pelo dever cumprido. Se queremos ser um apóstolo da bondade, precisamos estudar e meditar os meios de fazer os outros felizes, nas normas da felicidade verdadeira, aquela que ama não somente aos seus parentes e amigos, mas que estende esse amor à humanidade inteira. Se desejamos beneficiar, pela nossa bondade, todos os povos, não deixemos que a tristeza invada nosso coração, pois ela irradia a força negativa mais poderosa que as modernas bombas. Se queremos espalhar indulgências por todo o mundo, vejamos nos outros somente o bem, e propaguemos as virtudes que os nossos semelhantes possuem. Se interessamos pela afabilidade entre os homens, cultivemos a delicadeza sem a estreiteza da escolha, e avancemos como um sol a iluminar a todos, como a chuva e o vento, que não escolhem quem vai ser o beneficiado. A bondade é capaz de transformar um inimigo em amigo, um ambiente depressivo em clima de luz, desde que ela seja regulada pelo bom senso. Todo espírito bom tem algo dentro de si que faz lembrar o céu, e quando essa bondade é cultivada no desapego, ela se transmuta em amor, pela força da alquimia divina deste mesmo amor. A cortesia é o embrião da caridade, que traz por natureza o perfume do Evangelho de Jesus, e aquele que a esplende todos os dias tomar-se-á um gigante na condescendência, ajudando criaturas e ampliando factos. Cristo bondade está em todas as religiões do mundo, filosofias e ciências da terra, trabalhando em silêncio, procurando entrar nos corações que já apresentam maturidade e não escolhem lugares apropriados para manifestar seus valores espirituais. Abramos pequena fresta que seja da porta do nosso palácio interno e veremos que por ela entrará o Mestre da Bondade, que nos ensinará a beneficência mais alta, pela brandura dos modos de viver e pela complacência da alma que já alcançou a tranquilidade dos santos. A bondade é a mansidão expelindo estrelas vivas do próprio céu da boca, é a energia educada que sustenta a alegria confiante. Para ser bom, nos diz a experiência, é imprescindível o começo. Começar por actos simples, mas elevados, que dignificam o labor. O quadro de pintura mais perfeito do mundo foi feito de pincelada a pincelada, de minuto a minuto de dedicação, consumindo horas e mais horas de esforços, e nesta sequência, surgiu o fenômeno da imagem idealizada pelo artista. Eis que a bondade cristã não foge à regra, obedecendo às mesmas leis. Comecemos a falar coisas boas todos os dias, e cada vez mais, que os minutos, horas, dias e anos, levar-nos a um milagre que, para o sábio, é comum, de somente conversar coisas agradáveis, que a consciência prova, com que o coração se alegra, pelo amor que é doado com satisfação. E nesta naturalidade do bem em nós, poderemos cumprir esse pedido do apóstolo aos Romanos. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. 23 Cristo homem. E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Lucas 6:5. 0 Mestre, bençoante a todos, considera-se como homem, firmando-se na intenção de igualar-se a nós outros, pela força do amor. Para nos ensinar com o exemplo a conviver com o bem comum, Cristo homem desperta em nós as qualidades humanas, com a certeza de que o tempo nos levará às modalidades divinas, ao interesse pelo sagrado tesouro da alma. Na verdade, o espírito revestido do fardo da carne se esquece temporariamente de sua própria existência espiritual. No entanto, se enriquece com outros valores, palpitando sempre, dentro do coração, a realidade da vida imortal que nunca se apaga. Zero corpo físico foi criado por ser um processo evolutivo indispensável, idealizado por quem sabe mais do que todos nós juntos. Com a sua passagem pela Terra, o Mestre nos mostrou o que pode um espírito decidido realizar. Tanto ele quanto os seus seguidores operaram prodígios incomparáveis, provando assim que está ao alcance de todos fazê-lo, em seu nome e de Deus.
O Senhor, como homem, anima todos os homens, em variadas lides da terra. Sofreu as injúrias das mais pesadas para que, espelhando-se em ele, quem for submetido a testemunho semelhante apoiar-se no exemplo, foi preso e subordinado a vários vexames, açoitado e desmoralizado em público e ainda crucificado entre dois ladrões. Como se refere o Evangelho? Onde qualificar maior ignorância? Exigiram até que Jesus respeitasse, com seus discípulos, o sábado, dia consagrado ao descanso, e o Mestre, com a autoridade que possuía, respondeu: O Filho do Homem é Senhor até do sábado. E adianta que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Certamente, tudo no mundo foi organizado por causa do homem, peça divina falando das coisas da terra. O ser humano não vale mais do que o ouro, que os bens terrenos, que roupas e posições sociais, raças ou credos. Por que o apego? As lições do Cristo nos são colocadas no afã da libertação. Todos os seus preceitos nos convidam profundamente para a renúncia dos valores terrenos, a não ser quando aplicados em favor da coletividade, sem o tom desagradável de isso é meu, em lugar de tudo pertence a Deus. Cristo homem desceu de regiões resplandecentes, onde o amor é o clima comum dos anjos, para penetrar nas trevas da terra e ensinar como homem, aos homens, o valor imensurável da fraternidade, da alegria pura e do amor sem fronteiras de qualquer espécie. O candidato para a liberdade espiritual, de certo modo, está preso ao egoísmo, por laços que o amor primário atou. Todavia, é preciso não esmorecer, pois esse é o caminho de todos os estudantes da verdade. Acompanhemos o Cristo decidido, que as algemas irão se quebrando uma a uma, e a nossa visão alcançará dimensões antes nunca vistas. Lembremo-nos daquela famosa fala de Jesus, e meditemos sobre ela. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Zero desprendimento começa das coisas pequeninas, às vezes, de simples lugares, onde a oportunidade nos chama a ocupar. A renúncia nos propõe meios corretos de proceder, nas conversações que habitualmente temos com os nossos companheiros de caminho. O desapego nos chama à liberdade cristã, por gestos às vezes imperceptíveis, mas com força suficiente para a grandeza da alma. E, se as convenções humanas prenderem as nossas sensibilidades de espírito, repitamos Jesus, para que possamos ser delas senhores. E acrescentou-lhes: O Filho do Homem é Senhor até do sábado. 24 Cristo Filho. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Efésios 6:1. Cristo Filho desata do coração uma ternura incomparável aos pais do mundo inteiro, atingindo a juventude como força dinâmica para o futuro dos povos. O Mestre toma a forma de filho, para educar e instruir os filhos dos homens. Jovens de toda a terra, deveis escutar a voz do Divino Mestre, que nunca perde a esperança de ensinar-vos os caminhos da dignidade. Cristo Filho toma, por vezes, a língua dos vossos pais e, com urgência, indica-lhes diretrizes de bom comportamento, sem prescindir do amor, que vos une para sempre. Outras vezes, surge na forma de um livro nobre, para que a vossa cultura cresça na luz de Deus. Fala pela boca dos professores, ajudando-vos a compreender a melhor filosofia do mundo e a ciência mais elevada da terra. O Senhor inspira os sacerdotes, pastores e apóstolos de todas as religiões para nos lembrar do Pai Celestial e dos 2 mandamentos que regulam a vida. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Da riqueza do coração, quando esse está ligado ao bem comum, propicia meios de educação, corrigindo os maus hábitos, que por certo possuímos. O Cristo de Deus não se esquece de ajudar no brilho das estrelas, para que tragam a mensagem secreta de outros mundos, para o conforto e a paz dos homens. Na caridade do sol para conosco, na vida das águas para a vida dos seres viventes, na purificação do ar e no fenômeno maravilhoso das chuvas, em todos os factos que se registram na casa terrena, ele está sempre presente, pelos recursos que possui, como luz espiritual a aquecer a todos sem distinção. Ele é a ponte do amor de Deus a nós outros, na sequência eterna, para a eternidade da vida. Quantas vezes já conversamos com os outros? A lembrança é fraca para computar a quantidade. E,
Obviamente, se o passado não pode fluir na nossa mente quando pretendemos, passemos a observar, agora, o quanto podemos aprender com o próximo e tudo que ele nos passa de bom. É o Mestre inspirando-nos nas contínuas ideias de amor e de fraternidade. É preciso que façamos o mesmo, servindo de instrumento de Jesus, para que ele possa ajudar a outros. E quanto mais nos integrarmos neste serviço de Deus, mais tempo ficaremos com o Senhor no coração. Cristo Filho é o Filho de Deus se fazendo Filho dos homens, em um labor incessante para a harmonia interna de todas as criaturas. Se já conhecemos essa ciência divina do Evangelho, a da iluminação do Espírito, não deixemos o tempo passar em vão. Iniciemos agora mesmo o plantio de virtudes, nos caminhos que devemos percorrer. E a melhor semente de que devemos fazer uso é a do exemplo, espelhando para os outros o que somos por dentro. E nesse trabalho divino, todo cuidado é pouco, para que os nossos companheiros de estrada não copiem os nossos maus costumes. Poderemos registrar, na vida de nossos semelhantes, pelo exemplo, os valores do Evangelho e o modo recto de viver. Purifiquemos os nossos pensamentos, para que eles não venham a nos envergonhar. Eduquemos as nossas emoções, para que elas não perturbem o nosso coração. Disciplinemos a nossa fala, para que ela ajude na educação dos outros. Filhos, obedecei aos vossos pais, e se não os tendes, estendei essa obediência a todos os pais do mundo e aos mais velhos. Em seguida, transformemos essa obediência em amor, pois isso é justo, na justiça de Deus. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. 25 Cristo Justiça. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. 2 Coríntios 3:9. Nos caminhos do Espírito não existe injustiça, pois somente recebemos o que nos compete, na ordem da justiça. É de competência da lei de Deus entregar a cada um, ou a cada coisa, o que melhor lhes convém. No reino dos homens não há sofrimento sem a causa que o provocou e, com isso, a inocência desaparece do dicionário da alma, o que nos encoraja mais, nas lutas de cada dia. O justo fica mais confiante na sua conduta, pois ela garante a sua paz e o perverso será levado a se cuidar mais, porque todas as tempestades que provocar sobre os outros, transformar-se-ão em furacões que o perseguem, justificando sua criação. Cristo Justiça faz temer quem não respeita a lei e dá tranquilidade aos ordeiros. Não podemos dizer que erramos por não sabermos o que é certo. A nossa consciência nos mostra, em letras de luz, todas as leis de Deus. Prova disso é que escondemos as faltas que cometermos, como a criança que, quando pratica um mal feito, procura ocultar dos pais. Quem julga nossos feitos é um juiz implacável, que se chama consciência. Ninguém ilude a lei do Senhor. Basta dizer que Deus está em toda parte, por meios que, às vezes, desconhecemos e que Ele, como mestre de todos nós, não irá provar que façamos distúrbios na harmonia da vida, ficando impunes das consequências geradas da maldade e do orgulho. A glória da justiça é muito grande, pois ela carrega consigo o germe do amor e o perfume da fraternidade. A justiça é, por excelência, um ambiente divino, porém, é necessário que se separe dela o orgulho e a maldade, para que não se torne instrumento de vingança e de ódio. Um homem que pratica a justiça sem os fundamentos da bondade e do perdão, sem o ideal da harmonia coletiva, alimenta o monstro da discórdia e satisfaz a vaidade e o egoísmo. Cristo Justiça faz lembrar o cristianismo primitivo, no seio do colégio apostolar, onde tudo era de todos na maior harmonia, sem faltar nada, nem desperdiçar o pouco que sobrava. Devemos começar a praticar a justiça nos pensamentos e na formação das ideias, descendo para as palavras e firmando na vida que levamos, para que essa justiça se tome celestial, compatível com a vontade de Deus. Desejas que os outros respeitem as leis dos homens e de Deus? Que respeitem teus ideais. Faz o mesmo perante eles. E se eles, por qualquer motivo, falsearem os desígnios do Senhor relativos à harmonia, não deves fazer o mesmo, para que o mal não tome corpo na sequência da injustiça. Cumpra teu dever no bem, em qualquer circunstância, que Deus e Cristo farão o resto com toda a segurança, pois eles sabem o que deve ser feito nas nossas horas difíceis. O Evangelho nos pede mais. Que gloriemos até na injustiça que, porventura, alguém nos fizer. É uma oportunidade de testemunho da fé que temos no nosso Pai Celestial.
Porque sabemos que a glória da justiça vem ao nosso encontro por força da própria lei, sem que ninguém possa interferir. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. 26 Cristo esforço. Porque, se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. 2 Coríntios 3:11. Zero esforço próprio na ascensão leva consigo a palma da vitória. Não há condições que não se permitam condições idênticas. Não há valores que não se identifiquem com valores iguais. Essa é a lei da justiça divina, que computa ordem com ordem, harmonia com harmonia, paz com paz. No inverso, a força unifica guerra com guerra, ódio com ódio e ignorância com ignorância. Nenhum esforço coletivo ou individual ficará em vão. Cada qual, que seja o menor, terá resposta de Deus, com a presença que se ajusta ao pedido. Todo o bem que praticas, mesmo aos inimigos, receberá de volta o valor ofertado. Não existe resistência no cumprimento da ordem. Jesus, conhecedor das leis universais, não se esqueceu de falar aos seus discípulos: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai aos vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. O Mestre preparou os seus discípulos, para que eles pudessem se isolar completamente do mal, somente pensando, falando e fazendo o bem. Eis a melhor maneira de viver feliz. Zero teu esforço vale ouro quando endereçado às coisas santas da veída. Terás uma glória eterna se permaneceres no bem até o fim. O fim aqui referido é, pois, o fim do mal. O denodo de cada criatura em direção ao aperfeiçoamento são gotas de luz armazenadas que, com o perpassar dos tempos, irrigam a mente e o coração. Zero espírito é imortal e foi criado para a felicidade, sem que o amor que se divida, interferindo nas escolhas, que não existem no reino de Deus. O Pai é todo amor, pureza e justiça incomparáveis, sem que haja igual na criação. Portanto, todos são filhos da mesma luz, com os mesmos direitos e deveres. Cristo esforço é aquela claridade que sustenta nossa fé, e é essa confiança que nos faz suportar os infortúnios sem reclamar e que nos outorga energia para as lutas, despertando em nós serenidade nas provações, mesmo nas mais difíceis. A alma que já travou combate consigo mesma, aparando as suas próprias arestas e disciplinando seus impulsos inferiores, tem a certeza absoluta de que todas as dificuldades não estão fora, mas dentro de si, e que serão vencidas pela compreensão e pelo amor, em todas as suas modalidades cristãs. Quem está a toda hora com o dedo da maledicência na fraqueza alheia, não tem tempo para corrigir os seus deslizes, ou por vezes nem os enxerga. Esses, no dizer do Cristo, são cegos querendo guiar cegos. Toda tentativa de melhorar é válida. No conceito da evolução, quem cruza os braços apodrece no caminho e quem já entendeu o que significa começo, começa pelo começo do bem, sem que o desânimo faça parar o seu abençoado impulso. A energia de Deus circula por toda parte, e quando agimos com caridade, ela flui em nós com mais vigor no coração, dando-nos a direção certa a seguir. Compete a cada um não parar, sempre se movimentando dentro da eternidade do Senhor. Porque, se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. 27 Cristo Verdade. Não mintais uns aos outros, uma vez que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Colossenses 3:9. Zero velho homem mencionado por Paulo é aquele cansado de viver nas linhas dos preconceitos humanos, farto de mentiras e de ilusões. Cristo Verdade está diante das coisas do mundo. É livre e tira do cativeiro das próprias inferioridades todos os que queiram sair. A mentira desprovida de ensinamentos envergonha a consciência e chicoteia a moral. Quem se esforça para alcançar a verdade não ficará enfastiado da luz espiritual. Empresta o teu trabalho em favor da certeza da vida que continua em todos os ângulos da criação divina. Despir-se do velho homem é trabalho árduo que se requer do Espírito Divino, na marcha evolutiva dos milênios. Livrar-se de um defeito é perder um pedaço de si mesmo, pois os erros fizeram parte de nós por muito tempo. É como se fosse um cascão que nos encobre, empanando os sentidos espirituais que estão a despertar no nosso mundo íntimo. Os tempos são chegados, é o momento de conhecer os princípios da verdade, pois ela nos libertará para sempre dos grilhões que nos prendem.
Cristo verdade é aquela criatura invisível, mas real, que anda conosco por onde quer que seja, inspirando-nos nos caminhos do bem, abrindo nossos ouvidos e fazendo crescer a nossa inteligência, de forma que a razão não se esquece dos sentimentos do amor. E o novo homem é o que vive em espírito e verdade, é aquele ser espiritualizado que não tem ódio, por saber que o ódio desequilibra seu mundo orgânico e psíquico, não tem inveja, por reconhecer que a inveja contraria as leis que regulam o bem-estar da humanidade, não tem tristeza, por cientificar-se que a tristeza faz desaparecer o céu da alma. O homem novo, no dizer do apóstolo da gentilidade, é o irmão fiel de todos os outros homens, que não tem apego a nada porque sabe que tudo pertence a todos pela justiça divina, e que por vezes o que é seu, pela lei do trabalho, pode deixar de sê-lo de uma hora para outra, e o que foi seu passará para outras mãos sob a direção de Deus. Não ignores os valores terrenos. Podes possuir muitos bens, sem que a tua alma sofra. É pedido apenas o desprendimento, o desapego, a posse sem usura, para que possas alcançar a paz de consciência. Tem em mente que os valores eternos são os do espírito, aqueles que levamos quando mudamos de dimensão pelas portas da morte física. A verdade é força poderosa que não precisa da nossa cooperação, nós é que precisamos da sua ajuda gradativa, para que um dia possamos sentir a libertação interna, pelas suas mãos de luz. Cristo verdade é Deus na nossa consciência, escalando montes das nossas imperfeições, derrubando elevados de ilusões terrenas, limpando a nossa mente de todo o joio e deixando florescer o trigo do amor e da caridade. Todas as vezes em que falhamos na vigilância e mentimos aos nossos companheiros, por prazer de mentir, certamente que o espírito do mal conseguiu insuflar ideias perniciosas no nosso coração e, se não acudirmos com urgência, através da educação evangélica, essa planta daninha irá crescendo e, por sua natureza, irá sufocando a germinação da consciência cristã no jardim de Deus. Entrelacemos as mãos nas mãos do Mestre e ouçamos mais uma vez. Não mentais uns aos outros, uma vez que já vos despistes do velho homem com os seus feitos.